A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura. E depois das histórias que o Diego me conta das suas odisseias com os macacos, que inclusive ele tá cuidando agora pra ver se o macaco não vai entrar na casa dele. Eu não sei nem mais o que falar desse programa. Cara, a casa, todas as janelas têm grades, né? Exatamente porque, né, o macacado pode entrar, né? Não é assim, não é fácil, cara. Local muito perigoso, no meio da selva. Tu não acha que, tipo, que tem um preço a se pagar por ter uma cerveja chamada macacada? Que é tipo... O pessoal acha que é brincadeira. Aqui, ó, eu tava brigando com os macacos aqui, esses vagabundos. Não, é que pra vocês que não entenderam, quando ele se atrasou levemente pra nossa gravação, porque ele estava... correndo com os macacos. E quando ele diz correndo com os macacos, você pode interpretar de duas formas. Você pode pensar no Diego correndo junto com os macacos, tipo... Planeta dos Macacos, assim, sabe? Nossa, que imagem horrível. Horrível? Terrível, inclusive. Muito terrível. Mas ia ser legal, assim, como é que é a estátua da Havan caída, assim, os negócios, né, mato em cima das lojas da Havan e os macacos... E tu junto, né? Porque tem que estar tu junto em cima, assim. Não, correndo. Mas correr com os macacos é fazer ele sair da árvore da amora. Que é a amora que vai fazer a macacada. Não, é verdade. Parte das amoras que a gente colhe, a gente sempre coloca na macacada. Seja 5 quilos, seja 50 quilos, que der pra gente colher, a gente colhe. Né? Parte eu como, parte a Lorena come, parte maior os macacos comem. E enquanto isso, eu e a minha sogra, a gente fica correndo com os macacos. Entendi, tipo... Que inclusive a pessoa que tá no rótulo da macacada é a dona Irene, que corre com os macacos todo dia também. E você vê, né? Você vê que no final das contas é cultura, né? O Braçagem Forte é cultura. A hora ácida, então, nem se fala. Não, exato. E a gente faz cerveja selvagem porque a gente tá no meio do mato, né, cara? Entendi, tipo, tem todo o rolê. Tipo, mais roots que isso não fica, né? Não, fica, mas... não hoje. E você que está ouvindo essas babuzeiras lindas que a gente fala, você só está ouvindo porque nós temos apoiadores e apoiadoras que nos permitem continuar gravando esse podcast. Eles têm acessos a sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive tá rolando um kit novo da Stannis agora. E se você, por acaso, não quiser participar desse momento lindo, você também pode comprar no site da Stannis, que é o stannis.com com 2 N's, e usar o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto para todos os produtos. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Samuel Souza, André Leguelé, Maurício Grillet Martini, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Zaniol, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloiden dos Santos, Ricardo Flávio Daldin, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte. O link tá lá no post. Eis que a gente tem toda uma lista, né, de programas que a gente gostaria de fazer, porque vocês sabem que o Diego, ele vendeu sua alma, né? Ele é uma parte do mensal desse nosso glorioso e longínquo podcast. E agora a gente vai falar de um monte de temas sobre cervejas ácidas e, às vezes, não necessariamente sobre produção de cerveja ácida, mas também uma parte um pouco mais conceitual, porque eu quero e porque eu gosto de falar sobre isso. Então é basicamente isso. Eu tenho esse direito por estar na frente desse podcast há tantos anos de escolher as pautas também.
Pelo menos em alguma coisa a gente tem que mandar, né? Exatamente. Eu não mando em quase nada na minha vida, mas eventualmente eu posso escolher a pauta. E a pauta é por que não é possível produzir uma Lambic no Brasil. E aí eu jogo essa responsabilidade, né, pro Diego, que é o especialista no assunto, né, no assunto de cervejas selvagens, ácidas, porque no final das contas, a Lambic também é uma cerveja, pelo menos no seu core, né, de onde ela surgiu, como uma cerveja selvagem, uma cerveja que tem uma fermentação, entre aspas, espontânea, mas enfim, divague, Diego. Então, Henrique, podemos dizer que não se trata apenas de treta, mas sim também de algo técnico. Lambic não dá para fazer no Brasil. E não dá para fazer no Brasil pelo um fato que parece bobo para muita gente, mas é que lá é a Bélgica e aqui é o Brasil. E isso parece ser muito tolo de falar, principalmente para que as pessoas que estão envolvidas no mercado cervejeiro, né, estão muito acostumados em produzir ales e lagers. E eu e lager, se tu tem a receita, tu faz a receita em qualquer outro lugar do mundo, desde que essa cerveja não dependa de condições de terroir para ser produzida. Então, assim, a Lambic é uma das poucas cervejas que a gente tem dentro dos guias de estilos que depende diretamente do terroir local para ser produzido. E quando a gente fala do terroir, a gente está falando das condições ambientais, geográficas que influenciam no processo. E essas condições, além dos micro-organismos locais, também são as temperaturas locais que dinamizam os processos fermentativos. Então, o que acontece? Todo santo ano isso muda. Então, todo ano a temperatura de fermentação é diferente, todo ano o conjunto de micro-organismos provavelmente também será diferente, apesar, né, de algumas condições e poréns que a gente pode levantar durante o programa. Mas é importante dizer que, independente do local do globo onde você está, seja no Brasil ou seja na mesma latitude que onde são produzidas as cervejas belgas, nunca vai ser a mesma temperatura. Nunca os mesmos conjuntos de micro-organismos estarão lá existentes. Então, assim, não dá. Simplesmente não dá para copiar isso em nenhum lugar do mundo fora a região de Bruxelas, na Bélgica. Tá, vamos lá então. Eu tenho não são argumentos, mas eu acho que são coisas interessantes pra gente botar na mesa, né? Que a primeira coisa que eu fico na minha cabeça, que eu penso é... Não faz muito tempo eu li o livro Lambic, da Beer Style Series lá. Uhum. E me chamou a atenção que, tipo... porque a Cantillon, quando se mudou de fábrica, eles levaram o terroir, né? Uhum. Pegaram a sujeira e borrifaram nas paredes e no teto e nos telhados e tal. Uhum. Mas daí tem toda aquela mística, né? Não, porque os cool ships, onde são a cerveja resfriada, eles abrem a janela da fábrica e o ar da noite vai... Eu ia dizer polinizar, mas vai, na verdade, inocular, né? Exato. O mosto com os leveduras, os micro-organismos que estão presentes no ar. Aí concordo contigo, na região de Bruxelas, porque eles estão em Bruxelas. Mas eu acho que a gente já teve essa discussão em algum momento, Diego, que é, tudo bem, isso, de certa forma, é uma verdade. Tipo, eles resfriam dessa forma e existem micro-organismos presentes no ar que, quando passa ali dentro dos cool ships, inevitavelmente vai fazer um inóculo, além do que a gente já conversou também em outro programa, que é a evaporação também vai gotejar micro-organismos que estão presentes no telhado ali da Cantillon, vai gotejar de volta dentro do cool ship. Que é onde está a maior reserva de micro-organismos que acaba, né, fazendo o processo fermentativo. Então, vamos só colocar, né, o que está no telhado, o que está no ambiente dentro da sala, né, de resfriamento, ele contribui sempre e é a maior parte que contribui para a produção daquela cerveja. Por quê? Porque aquilo ali está estabelecido no local e ele se repete ano a ano, né, a vinda daqueles micro-organismos. E a janela também contribui com a vinda desses micro-organismos. Além de que, né, provavelmente, né, a gente vai falar, mas o que está nos barris, que apesar de limpos, não são 100% sanitizados, também contribuem. Então a gente tem aqui, só falando, né, assim, rapidamente, a gente tem 3 vetores de micro-organismo, tá? Então, mas vamos lá, continua no teu raciocínio. Mas tu se jogou, né? Porque tu deve estar nervoso com os macacos, que eu sei que tu tá olhando pro lado vendo se eles não estão roubando tuas amoras.
Se eles não estão subindo do telhado aqui, é porque eles sobem no telhado, eles ficam desmontando o telhado. Aí fica depois, quando chove, tem goteira dentro de casa. A vingança deles por tu não deixar comer amora. Não, outro dia eles levaram um saco de lixo pra cima do telhado. E aí, como é que faz? Olha aí, ó. Vivendo, né? Vivendo o sonho. Mas voltando aos barris... Entre a Bélgica e os macacos, vamos lá. Voltando aos barris, era isso que eu ia te falar. Aí a gente tem toda a microbiota, né? Dentro dos barris que são reaproveitados, ou seja, eles são limpos, mas a gente já falou várias vezes que os micro-organismos, eles penetram na madeira. Conforme a cerveja também for sendo colocada dentro do barril, a cerveja vai entrar em contato com esses micro-organismos. Então tem uma tríade, né? Pelo que eu entendi, a gente tem uma tríade de fatores que levam à criação de uma lambic. É isso, né? Tipo, é o ar... Não é só... Não só inoculação. A gente tá falando da inoculação... O que mais tem? O guspe do cervejeiro? Não, a gente tá falando da inoculação do micro-organismo. Isso é uma coisa. Ok. Não quer dizer que a gente colocou o micro-organismo lá, ele vai ter sempre o mesmo resultado todo ano. O que vem depois disso? Aí tem o tempo de madeira e tem... a variação de temperatura local. De temperatura. Então, assim, todo ano vai variar a temperatura, tá? Tipo, às vezes o inverno vai começar mais cedo, vai começar mais tarde. Às vezes no primeiro dia faz 8 graus, no segundo dia faz 16. Essas variações é que ditam também os resultados da fermentação. Enquanto tu faz uma ale e uma lager, que tu pega uma receita que veio lá de Bamberg, e ele te diz assim, primeira fase, 3 dias, você vai fazer tudo a 22, aí no quarto dia você vai descer a 18, tô chutando, tá? Uhum. Enfim, tu tens todo um manual de como tu vai repetir, beleza? Uhum. Vamos dizer assim, se um cara tá querendo fazer a mesma coisa da Bélgica, de variação de temperatura, ele vai botar uma câmara resfriada e com aquecimento. Ele tem que ter um coletor de informação em algum local de Bruxelas, onde ele vai estar dizendo assim, lá, essa temperatura X está lá, eu tenho que fazer na minha sala de fermentação essa mesma temperatura, entendeu? Entendi. Então, só que o problema é que tem umidade, a gente está falando também, né, de vários outros fatores, né, como madeira, etc, etc. Então, assim, tu acha viável fazer essa replicação? Não acho. Tu tava falando os fatores e eu tava tentando montar o cenário na minha cabeça, né? Que deve ter um norte-americano com muito dinheiro que deve estar em algum momento vai tentar replicar isso, que é tipo... Não, já teve. Com as tecnologias atuais que a gente tem hoje, é fácil a gente saber como é a temperatura em Bruxelas, a umidade que tá em Bruxelas. É fácil ir lá raspar o telhado ou esfregar uma blusa, uma camiseta lá na Cantillon e levar pra casa. É relativamente fácil Enfim, são vários fatores que são relativamente fáceis. Eu acho que o mais difícil só nessa equação toda é o barril, né? Porque eles não vendem os barris deles, né? Não, mesmo que eles vendessem, né? Também tu tem que considerar que às vezes eles estão comprando barris que vêm da França, de vinícolas. E esses barris podem estar contaminados também, entendeu? Então, assim, tu pode fazer algo que é parecido, mas tu não vai fazer algo que é. Até porque o que não é parecido com o que foi. E não é parecido com o que vai ser. É isso, né? Exato. Então, tu sempre vai estar fazendo as coisas com delay, entendeu? Primeiro que, é virtualmente impossível querer fazer isso e ninguém faz, tá? Obviamente, eu já, assim, tenho colegas que às vezes viajam pelos Estados Unidos, daí eles vão mandando foto pra mim de como é que é o local de produção. Muitas vezes o pessoal vai me contando o que eles veem lá, né? Porque por uma sorte né, da história, eu acabei virando uma pessoa que fala muito de cerveja selvagem. Muita gente que vai e fala sobre isso vem comentar comigo. Então, cara, teve uma vez que um colega meu tava nos Estados Unidos, ele tava numa fábrica, ele contando assim, Jake, tu não acredita. O cara teve a disfarçatez de me falar que no cool chip dele, ele pegou naquela sala que ele construiu, ele pegou uma garrafa de lambique qualquer e borrifou no teto, entendeu? Por quê? Porque ele tava inoculando o local dele com os micro-organismos de lá. Cara, primeiro, todo o teto dele já tá contaminado com os micro-organismos locais do local dele. Né? Tipo, é impossível tu fazer, a não ser que tu tenha... Cara, para tu ter um local que seja inócuo de qualquer tipo de micro-organismo, a gente tá falando de uma sala de segurança com, né... Produção de chips, de chip quântico, quase isso. Foi a mesma coisa que veio na minha cabeça. Não é fácil fazer um negócio desse. Não é não.
né? No Brasil, a gente tem, eu acho que uma ou duas salas, ou uma sala que é inclusive aí em Porto Alegre, né? Porque a fábrica de chip do Brasil tava aí, né? Quiseram tentar vender, se desfazer, mas por sorte não conseguiram. Mas eu tenho uma sala que é um investimento absurdo pra tu fazer uma sala livre. Será que se eu bater na porta deles e dizer pra gente fazer uma alambique aqui no Brasil, eles vão deixar eu fazer nesse laboratório? Olha, eu acho Meio difícil, né? que vai ser meio difícil. Aí os caras lá produzindo chip e peraí que eu vou botar aqui o meu barril, tá ligado? Aquele barril todo cheio de limo em volta, assim. Não, e o pior é que a gente nem tá falando de barril, na verdade, que a gente deveria estar falando é que nessa sala segura, né, em termos de biossegurança, tu deveria ter um full chip nessa sala. Aí tá passando o microchip ali numa esteira e tu fazendo uma abraçagem, né, vindo um mosto lá fervendo, vai dar muito certo. Tá ligado? Exatamente, toda aquela fumaça de, tipo, todo aquele vapor dentro de uma sala produzindo chips, não vai dar nada errado, nada, absolutamente nada. Não vai dar nada errado, e sem dizer que tu tem que construir um portal, construir uma janela, um portal, tipo aquele de Star Trek mesmo, sabe, que tipo, tu se transporta de um lugar por outro, aí tu vai botar um portal que tem uma janela, e tu abre aquela janela pra tá vindo o vento lá de Bruxelas. Sim, né? Então não vai dar certo. Entendeu? Mas tem um parênteses interessante aí, né? Que inclusive eu tava lendo. Era um artigo de algum cientista falando que a alambique, como a gente conhece, primeiro que ela já não é mais a alambique que era feita antes. Claro. E que ela tende a morrer. Evolui. De alguma forma. Principalmente porque o argumento desse... E desculpa, eu não vou lembrar onde eu li esse artigo, mas eu acho que foi no All About Beer ou no Beer and Wine, alguma coisa assim. Falando que uma cerveja que depende exclusivamente de micro-organismos presentes no ar ou presentes no ambiente, considerando as mudanças que a gente tem passado, mudanças climáticas que a gente tem passado no mundo, ele tá fadado a morrer, porque... A morrer ou se transformar, né? Principalmente, eu acho que ele usou o termo transformar. Porque o equilíbrio, tipo, vai mudar. O equilíbrio de micro-organismos vai mudar inevitavelmente. Porque ele falou, basicamente, que os invernos estão menos rigorosos. Sim, óbvio. E os verões estão mais rigorosos. E aí, o argumento que ele trazia era que os verões mais rigorosos, eles acabariam com alguns micro-organismos que são mais sensíveis, e os invernos menos rigorosos não trariam o clima correto para inocular somente os micro-organismos corretos, entre aspas, né? Isso também, então, tipo, nem na Bélgica... Na Bélgica já existe uma ameaça quanto à produção de lambics, né? Na verdade, é como tu falou, é uma transformação. Porque queira ou não queira, né, Henrique, tipo... É que é um argumento que me parece muito tolo, na verdade. Porque... todo santo ano a gente tem mudança de temperatura. Então, todo santo ano a gente tem uma alambique que é diferente. Porque o terroir deixa isso em aberto, né? Então, a gente teve assim, ó, por exemplo, tá? Ali pelo século XVIII, né, a gente teve alguns anos que foram mais frios que o normal, assim, por 1840, 1850. Se a gente for falar que naquela época a alambique era feita e tinha um resultado, e agora já tem outro resultado, ela morreu? Não, ela só tá se adequando às mudanças climáticas que são do local. Mas só que mesmo essas mudanças climáticas, fazem parte do terroir e do que ela é. Né? Então ela não é ela assim, tipo, a gente tem uma mania muito forte de produtor industrial de parâmetros rígidos. Quando a gente está falando de cervejas ácidas complexas, e isso é talvez a parte mais complicada para entrar na cabeça do cervejeiro industrial. E do consumidor também, tá, Diego? Depende do consumidor. Se a gente está falando de um consumidor de vinho, ele já entende isso. Ok. Entendeu? Se ele é um consumidor que ele fala de safra, ele entende. Então, assim, o consumidor de cerveja que entende a cerveja como uma commodity, que tem que ter repetibilidade e todo santo lote tem que ser igual ao outro, tu tá falando deste consumidor, tá? Assim como eu tô falando do produtor que sabe fazer ale e sabe fazer lager, mas não consegue entender que tem produtos que tem safra, que não tem repetibilidade absoluta, ele tem continuidade e ele tem uma certa identidade, que é fácil de tu entender a identidade daquilo lá, mas só que ela não se repete ano a ano. Então, no caso, quando a gente tá falando, mas não vai ser a mesma coisa, mas nenhum ano é a mesma coisa do que o outro, entendeu? Porque vai deixar de ser tão ácida, vai deixar, ou vai ser mais ácida,
Pode ser. Vai estar mais frutada. Entendeu? Então tem todo esse... Eu acho que o maior problema da alambique, na verdade, não é a mudança climática. Na verdade, para mim, nos últimos anos que eu fui lá na Bélgica, a maior ameaça contra a questão do terroir do alambique é o próprio cervejeiro. De querer padronizar? Tem muito cervejeiro botando ar-condicionado nos locais de fermentação. É mesmo. Tá? Então é climatização. A Trifontaine tem todo um local climatizado. Tem umas 2 ou 3 que eu já vi climatizado. Meu amigo, se tu tá fazendo uma cerveja que se diz espontânea, se tu diz espontânea, é mínima intervenção. Se tu faz uma intervenção de temperatura, já vai dar ruim, entendeu? É peronomútil, espontânea peronomútil. Peronomútil, né? Claro que alguém pode dizer assim, Diego, se tu faz a tua produção dentro de um galpão, este galpão ele vai ter controle de temperatura, ele já deixa de ser espontâneo. A gente tem várias nuances nesse tipo de situação. Mas se a gente quer dizer que a cerveja espontânea, ela tem que sofrer com as variações, né, de temperatura. E por aí vai. Então, essas questões de variação de temperatura que a gente está tanto levantando aqui, que vai deixar de ser alambique. Não, ela só vai mudar de característica e isso vai ser o terroir que vai ser das produções sazonais que aqui são, entendeu? E assim, Henrique, a gente está falando muito da revolução climática, né, do problema climático, mas nas últimas, assim, por exemplo, reuniões que estão tendo sobre a mudança climática, antes a gente tinha um sinal contínuo de pessimismo quanto à mudança climática. Hoje, com a China ganhando a frente, né, e dizendo assim, a gente vai mudar as nossas emissões, porque eles são os maiores produtores absolutos, né, de emissão, a gente está vendo uma mudança. Os Estados Unidos é um país perdido, a gente não sabe o que vai vir dele. Né? A gente não sabe se daqui a pouco vai ter até uma guerra civil. De bunda de criança e dos Estados Unidos a gente não sabe o que vem. Hoje, mas não se sabe o que esperar, sabe? Tipo, o Ocidente, o líder do Ocidente hoje tá, perdido no rolê. E a gente não sabe o que esperar. Mas só que o grande país, a grande potência industrial do mundo hoje está se movimentando fortemente por uma mudança ambiental para preservar o clima do planeta. Então a gente tem, cara, a gente falando de alambique, a gente tá falando de geopolítica. Assim. Saímos de correr com os macacos pra falar de geopolítica. Isso é abraçagem forte, cara. Isso é abraçagem forte. Cara. É pra isso que a gente te paga, Diego. Mas antes, só deixa eu complementar uma coisa. Tu falou sobre mudanças e sobre terroir e sobre a questão de quão o ambiente impacta, né? E eu lembrei que a Hops Company, ela faz um serviço muito semelhante, porque ela vai atrás de lúpulos selecionados nas fazendas dos Estados Unidos, que vocês não sabem, mas o lúpulo ele sofre, ou ele melhora, ou ele se beneficia também do terroir. Então eles vão lá nas fazendas dos Estados Unidos colher os melhores lúpulos, eles vão lá, selecionam os melhores lúpulos para você fazer a sua cerveja diferenciada aqui no Brasil, para não fazer aquela IPA, aquela Hazy IPA que é igual a todas. Então entre no site hopscompany.com e se tu tem uma cervejaria, você deveria estar fazendo um contrato com eles. Mas, ô Diego, voltando aqui pro Brasil, e por que a gente já tava na geopolítica, mas que fatores que levam a nós, no Brasil, não conseguirmos reproduzir uma alambique? Vamos fazer ponto a ponto, né, Henrique? Pra ficar bem didático, pra que a gente possa, né, a gente tá aqui discutindo, a gente viaja um pouquinho, mas eu acho que é... Não esperava diferente de ti. Mas vamos ser aqui didático, tá? Primeira coisa é o micro-organismo. Como a gente comentou, o micro-organismo ele vai ter uma parte proprietária de cada local de produção, né? Ou seja, a Cantillon na sua sala de push tem todo um ambiente pré-preparado, né? O existente, o qual garante uma continuidade daquela identidade daquela cerveja, né? Não é espontâneo 100%. A gente tem ali naquela sala micro-organismos que estão lá. E mesmo assim, também tem o micro-organismo que vem do barril e tem do meio ambiente. E isso cria um conjunto único, né, de micro-organismos que vai fazer a fermentação. Se a gente vai fazer isso aqui no Brasil, tá? E a gente vai, vamos dizer, mesmo que a gente... Bom, eu vou dar um exemplo escrachado, tá? Mas a gente pega uma Brettanomyces da Levitec, uma Pédio na Levitec,
né? Uma Saccharomyces. Não precisa, já tem o blend pronto. Tem o blend lambic, sei lá, entendeu? Ou que por aí vai. Mas só que aquele micro-organismo é diferente do que tá lá. É a mesma coisa se tu fizesse uma IPA americana com um micro-organismo de fermentação belga para duplo. O resultado vai ser completamente diferente. E assim, é diferente. E também, assim, não dá para dizer que vai ser igual, porque as variações de temperatura que vão fazer esse problema. Que aí chega no ponto número 2, que é clima. Mas quando a gente está falando de clima, o clima é a temperatura de fermentação. E não é tipo 1, 2, 3, 7, 15 dias. A gente está falando de um ano inteiro, a 3 anos inteiros de variações de temperatura que vão ser diferentes da Bélgica como daqui. Então não dá para copiar, galera. E assim, não é porque só faz frio. Lá na Bélgica também faz 40 graus. E às vezes é até bem pior do que aqui o calor, entendeu? Não tem estrutura, né? Sim, eu vou te dizer assim, ó. Um dos dias que eu mais sofri com calor na minha vida foi um dia que a gente tava, eu e minha esposa, em Paris, 44 graus. Cara, andar no trem sem o mínimo de refrigeração lá, com a suvacada pra cima, cara, é uma experiência assim, tu diz assim, cara... E pelo menos tinha ar-condicionado no hotel? Porque às vezes nem tem ar-condicionado no hotel, né? Daí tu dorme com... Pois é. Tu fica aquele santo sudário, tá ligado? Deitado na cama, que nem assim, tipo, tu acorda de manhã grudado no... Exato. Não, quando a gente já pegou um Airbnb e a gente tomou cuidado de ter um ar-condicionado. Mas é isso que tu falou, tem muito lugar que não tem. Então, assim, enfim, lá faz muito calor, como também faz muito frio. Então, a amplitude térmica lá é muito grande, né, inverno e verão, e aqui em Floripa também tem. Mas só que o clima é outro, as temperaturas são outras, ocorrem de tempos diferentes. Então, essas variações de temperatura, o que acontece? A cinética fermentativa vai ser diferente lá e aqui, por conta das variações diferentes de temperatura. Então, não adianta, gente, porque assim, ó, a gente não faz cerveja selvagem dentro de um fermentador com temperatura controlada. Porque, primeiro, tu não faz no aço inox porque ele não tem microoxigenação dos barris. E tu não vai botar um controle de temperatura no barril também, porque tu vai ter que botar um resfriador e um aquecedor ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? Tipo, tu entender como é que tá aquela temperatura. Então, assim, dá pra fazer? Dá, é como a gente tava falando, a gente tem que ter uma sala hermética, tipo, umas coisas que é impossível. No final das contas não é viável, por N fatores não é viável. Não é viável. Então, assim, micro-organismo, não é viável. Temperatura de fermentação, não é viável. Matéria-prima. Um dos pontos que sempre se levanta para fazer sobre matéria-prima também é o lúpulo envelhecido, tá? Eu vou ficar só nesse exemplo. Geralmente o pessoal colocava, né, o lúpulo no sótão e deixava o lúpulo envelhecer com a variação de temperatura de lá. Então tem mais isso, né? Então, tipo, tu também tá usando lúpulos locais que sofrem com a variação de temperatura e para envelhecimento. Então tu já tem um problema, né, de recolhimento. E hoje em dia tem, por exemplo, a Trifontan, que nos últimos anos eles têm investido muito na parte de agricultura, e eles, por exemplo, porque o grupo que comprou o Trifontan, do falecido fundador, né, é um fundo de investimentos muito voltado para a agricultura. Então eles estavam investindo pesadamente, por exemplo, na criação de um cinturão local de produção de cevada, que são cevadas endógenas, né, endêmicas, desculpa. E essas, né, tipo, essas cevadas não vão estar disponíveis para todo mundo, né? E tipo, não, vou produzir aqui no Brasil. Tu poderia até, mas o resultado vai ser diferente. E tu não vai conseguir trazer dos caras também, entendeu? Então, assim, por exemplo... Porque é produção interna, né? Produção para fazer a cerveja. É produção interna. Produção interna. E assim, ó, quando eu fui palestrar no Carnivale Brettanomyces na Holanda, logo depois da minha palestra, era a palestra do pessoal da agricultura lá da Trifontan. E ele levou garrafas dessas lambiques produzidas com uma cevada diferente. A cor era diferente, o sabor era diferente. Interessante. Muita coisa diferente no sabor, entendeu? Então, a gente considera, assim, que a gente tem... a gente tem cevada, a gente pode fazer. Gente, cevada não é a mesma coisa em todo local. E a gente tem, assim, infelizmente, no mundo das cervejarias, né, que a gente se autodenomina de artesanais, a gente não tem contato quase com a agricultura. A gente compra o malte pela sua rentabilidade e não pelo seu sabor. O máximo que olha vai ser o conteúdo de proteína. Eu acho que eu uso
Exato, mas assim, a gente conversa entre os cervejeiros sobre o sabor quando a receita pede um malte X. Mas quando a gente está criando uma cerveja própria, a gente não fala sobre o sabor do malte. E assim, eu vou dizer, eu gosto muito do malte, por exemplo, da Agrária, exatamente por ele não ter tanto sabor. Por quê? Porque ele deixa o micro-organismo se expressar mais. Né? O resultado do micro-organismo se sobressai aquele sabor do malte. Eu acho interessante, tá? Muita gente não acha. E por aí vai. Mas só que a questão é, a gente não fala sobre o sabor do ingrediente. E a nossa conexão com a agricultura é péssima, né? Enquanto consumo de matéria-prima. A gente teve recentemente um congresso da Ambev organizado pela Bia Morim, né, que a gente esteve junto, inclusive, né, que era do grão ao copo, que era a gente falando sobre a importância dos insumos que vêm para a indústria, né, e até inclusive na mesa que eu estava falando, né, comentei muito sobre esse ponto, sobre a necessidade de identidade vai estar ligada ao fornecimento da matéria-prima. E a gente vai daí conseguir falar de terroir em cerveja. Mas a gente tem que primeiro saber falar sobre isso. E a gente não fala, né? Então é terrível, assim. A gente tratar a cerveja como indústria e não como um produto cultural faz da gente pouco criativos às vezes. E não consegue entender, por exemplo, o que é uma denominação de origem dentro do universo da cerveja. Então, Alambique é uma denominação de origem. O que leva ao nosso próximo ponto, né, que é a história e cultura. Porque terroir não está ligado apenas, né, aos materiais, aos ingredientes que são de origem regional, mas também todas as técnicas produtivas que lá são desenvolvidas, né, e são mantidas, né, como, por exemplo, o desejo de usar o lúpulo envelhecido, como usar, por exemplo, trigo não maltado e fazer um tipo de mash, que é o turbo de mash, que é extremamente ineficiente, mas é feito daquela forma porque a tradição assim manda. Então tem todas essas coisas que a gente pode até fazer a mesma coisa aqui, mas não vai ter a mesma forma como eles fazem, né? Então, é assim, tentar copiar, que depois a gente vai entrar nisso, é muito complicado. E assim, por último, né, Henrique, eu acho que entrar muito na questão, na proteção legal de denominação. Porque a proteção legal é simplesmente uma segurança jurídica para quem produz lá que não tenha o seu nome usado indevidamente, né? Vamos dizer, se daqui a pouco um rapaz lá da Bélgica quer fazer manipoeira selvagem. Um rapaz nos Estados Unidos quer fazer uma lager com mandioca. Mas já teve gente brasileira que estava lá nos Estados Unidos e queria fazer produção de manipoeira selvagem. Eu perguntei para ele, você produz mandioca num raio de 150 quilômetros da sua fábrica? Ou tem produção de mandioca a 150 quilômetros da fábrica? Não. Então não é possível. Por quê? Porque tu depende de um certo ingrediente que tem que ser produzido localmente para que ele lhe dê aquele terroir. Porque a gente vai pegar o terroir da manipoeira selvagem, depende do suco da mandioca produzido espontaneamente, né? Então tem essa questão. Mas daí ele diz assim, não, mas eu peguei o micro-organismo de alguém do Brasil aí que me mandou e eu tô fazendo aqui, tá? Esse cara, amigo, você tá fazendo errado e, tipo, não deveria usar esse nome, porque, amigo, você não tem o microbiota local, entendeu? Então, tipo, é uma questão de proteção quanto à nomenclatura e isso, porque assim, o nome identifica o produto. É mais ou menos o rolê que acontece com as trapistas também, né? Que existe essa denominação de origem, né? Tipo, champanhe, conhaque, várias outras coisas que são relacionadas à região onde é produzida específica, né? Sim, exato. E assim, por a gente ter uma visão muito colonizada, né? Vamos dizer assim, enquanto produtores, a gente quer fazer o mesmo, mas a gente não pode fazer o mesmo. E o que a gente deveria fazer é fazer coisas que tenham a nossa identidade. Mas a gente não faz porque a gente acha que é pior, né? A gente teve... Por coincidência, eu estava no domingo escutando um podcast que é sobre identidade brasileira, que fala de brasilidades. E a Nili Pereira estava falando, né? Quem não conhece, deveria conhecer, que é uma mixologista que trabalha com a brasilidade como motor das suas criações. E a Nili Pereira estava falando muito isso, né? O artesanal ou o artesão, ele consegue imprimir nas suas produções a localidade e a regionalidade. A indústria não. Não porque não pode, é porque não
quer. É muito mais difícil, eu acho, né? E muito encarece o produto, né? Não, a gente não vê valor nas coisas daqui. Não encarece. Muitas vezes é mais barato fazer. Só que o valor de venda diminui porque o marketing vai dizer assim, vai chegar assim no teu ouvido assim, né? Do ladinho assim, que nem um diabinho assim. Coloca o nome em inglês, tá ligado? É premium, tá ligado? Tipo, porra, querido. É sour. Pior ainda. Ah, é sour. Pô, vamos se respeitar. A gente tá no Brasil, caralho. Tem muita gente que não fala inglês, tá ligado? Então, mas lembrando que no Brasil a gente tem empresas fazendo, produzindo, disponibilizando leveduras, inclusive leveduras locais, micro-organismos locais, e uma delas é a Levtech. A Levtech tem leveduras para fazer ales, lager, brett, bactérias, tem tudo. E ela tá completando 10 anos de história esse ano. E vai ter uma festa no dia 22 de novembro em Florianópolis para comemorar essa data tão redonda, tão cheia, né? 10 anos, né? Vai ter open bar de cervejas, que ainda estão para confirmar, mas tenho certeza que são as melhores do Brasil. Vai ter uma taça ISO, água, vai ter espetinhos de carne, espetinhos vegetarianos, música boa, espaço kids para todo mundo poder participar. Entra no site levtech.com.br e garante o teu ingresso. Beleza, tu tocou num ponto, logo antes de eu fazer a minha brilhante intervenção sobre a Levtech, que é marketing e que isso afeta diretamente essa percepção do consumidor, afeta diretamente como que o produto é vendido, né? Então tem essa digamos, essa dualidade, né, nas cervejarias, né? E aí eu te pergunto por que a gente ainda usa lambic brasileira se tudo que tu me trouxe aqui leva a crer que não existe uma lambic brasileira. Não é que leva a crer, não existe. Lambic só existe na Bélgica. O que acontece é que muitas vezes a gente quer fazer uma cerveja selvagem, né? Que já é errado a gente falar que é uma cerveja lambic é selvagem. Não, ela é espontânea, é outro rolê. A gente tá em outro degrau aqui, outro rolê. Mas é errado. A gente tem que falar um programa sobre isso. Espontânea versus... Ah, tu acha? Bom, mas vamos. Nossa, isso aí eu acho maravilhoso a gente fazer um... A gente precisa de pauta, Diego. Não, querido, a gente vai fazer um assim, o que é fermentação mista, selvagem, espontânea e por que uma coisa é diferente da outra. É isso, fechado. É o próximo. Então é o próximo, beleza. Mas... Exatamente, a gente tá fazendo algo que não é a cerveja de lá e tá chamando de lá. Então isso é errado porque, primeiro, a gente não tá identificando corretamente o produto que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma espontânea brasileira, caso ele esteja fazendo a cerveja no mesmo modo de produção que eles fazem lá na Bélgica, mas a gente tá tendo um resultado que é brasileiro. Então ele tá fazendo simplesmente uma espontânea brasileira. Que não há um nome regional para dar. Porque Lambic vai falar sobre aquilo que é feito na região de Bruxelas ali, né, no Pathogen, né, que é... Eu não sei falar direito, desculpa, que é a região que denomina a área onde é produzida lá as Lambics. Mas é muito importante que a gente tenha uma consciência de que, primeiro, a gente deveria respeitar a nomenclatura de lá, porque isso é errado, a gente não, né, a gente dá um nome errado. E assim, eu não estou dizendo que ninguém erra. Isso, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira produção, eu sempre falo isso, quando eu fiz a minha primeira produção de Pedras Itaguaçu, a Pedras Itaguaçu a gente usa micro-organismos belgas com a intenção de fazer uma cerveja que gostaria de ver o que os micro-organismos das lambics fariam aqui no Brasil, né? Porque a gente usa um mix de leveduras brasileiras e belgas. Ela dá um resultado X e no começo, na primeira vez, eu botei como Lambic Style. E é um erro, foi um erro meu, né? E eu sou muito consciente disso. Primeiro porque eu não estava fazendo uma cerveja espontânea. No máximo eu estava fazendo uma cerveja de fermentação mista ou selvagem, porque eu estava usando micro-organismos selvagens. Os micro-organismos... de belgas, que são selvagens. Os outros eram da Levtech. Então a gente estava falando entre cerveja selvagem e fermentação mista. E nem o método era correto. E assim, são inúmeros colegas que já fizeram isso. E a gente tá fazendo errado. Fez errado e tem muita gente que continua a fazer errado. Porque não é lambic, gente. Não adianta a gente dizer que é e tem um padrão sensorial totalmente diferente. Henrique, quantas vezes a Coisa Linda já ganhou prêmio na categoria lambic e Guilce, no brasileiro? Muitas. Tá? Muitas mesmo. Se for lá, agora tem um aplicativo... Tu manda pra provocar, Diego? Claro! E assim, e por falta... Rapaz, esse ano
sem brincadeira, eu vou pegar uma safra, vou fazer um registro no mapa com o nome Não é Alambique e vou botar só pra ver se ganha. E daí na hora que tiver escrito lá, se ganhar uma medalha, dá, isso não é Alambique. Tu tinha que botar em inglês, this is not Lambique. É. Não, mas... Pior ainda, tá ligado? Sour Lambique. This is not sour, this is not lambic. Tipo, meu, se tu tá na chuva... Se é pra fazer avacalhar, vamos avacalhar o rolê. Não, meu, peraí. This is Brasil, porra. E imagina que massa ser noticiado, assim, This is Brasil, porra. Medalha de ouro, This is Brasil, porra. Tá ligado? Mas enfim, exatamente, a gente coloca principalmente em Blumenau, como Lambique e Geuze, porque existe uma coisa que é muito simples. A gente não tem no campeonato um espaço para concorrer com cervejas selvagens ou de fermentação mista ou espontânea, onde a gente sabe que só vai concorrer com cervejas que não levam frutas. Isso faz muita diferença. Sim, claro. Porque o seu juiz, ele acha que é mais complexo cerveja com fruta, ele vai dar nota melhor na fruta. É batata. Ele pode dizer assim, não, eu não faço isso. Ele faz isso. Você é um national, você é um cara importante, você está na lista dos melhores aí da América do Sul. Você sabe que é assim. Então infelizmente, a gente tem que fazer isso. Errado não tá, cara. Eu tenho a teoria de que jurados pouco experientes, eles tendem a dar notas boas para cervejas com madeira, cervejas com mais éster Sim. E cervejas no limite superior do estilo. Sempre. Ah, sim. Sempre. Sempre. Mas, Diego, pra encerrar então, porque o tempo urge, como que a gente educa o público, e público que consome, e também a comunidade de cerveja, né, sobre essa diferença? Tipo, num tweet. Com podcasts como Braçagem Forte e a Hora Ácida. A discussão que a gente fez hoje é a discussão que a gente tem que ter entre os produtores. E começar a ter um pouco mais de consciência de não usar o nome errado. Porque não adianta a gente produzir uma baita de uma cerveja espontânea ou selvagem ou de fermentação mista e dizer que ela é uma alambique, quando ela não é. E a gente está deixando de produzir cervejas com nomenclaturas corretas. Que a gente diga, ó, isso aqui é uma fermentação mista brasileira, isso aqui é lá. O projeto Manipoeira é também uma forma de educar, porque a gente está fazendo uma cerveja selvagem que traz uma denominação de origem, porque ele está ligado a uma origem determinada. Uhum. E assim a gente deveria fazer com a maioria das coisas. Mas a gente precisa ter, não coragem, mas sim a responsabilidade de fazer o uso correto das nomenclaturas. Então, assim, não é educar o público, é a gente ser honesto com o público. Porque o público, né, a gente pode querer enganar o público e dizer que é uma alambique. E não é. A gente pode errar, a gente pode, mas a gente acha que há uma maturidade já no mercado brasileiro existente que leva a gente a tomar uma decisão que, a gente não deveria fazer mais cervejas e chamar isso de lambique. E se a gente fosse sério mesmo, não tinha mais em nenhum campeonato brasileiro abertura para botar cervejas nacionais nos estilos lambique e Geuze. Nem Fruit Lambique. Ah, com essa aí é drop the mic, né, meu? Isso é uma vergonha a gente tá fazendo isso ainda. Mas é uma medalha. Atenção, concursos! Durmam com essa. Durmam com essa. E o Henrique, eu acho que esse é um bom fechamento. Não, depois dessa, Diego, agradeço mais uma vez o seu ódio, o seu coração tão inchado de palavras. E, na verdade, eu vou falar uma coisa que a gente lá no Congresso falou, que tem certas coisas que a gente precisa conversar e que a gente precisa dizer. Não necessariamente tem coisas muito mais importantes que a gente não fala, mas cerveja pra nós é importante. E a gente falar sobre essas nuances, que não são tão nuances, é mega importante. Então, tipo, também a gente tem que deixar de ser vira-lata. Em algum momento, a gente tem que deixar de ser vira-lata. E como você disse pro um jovem Palmeiras, o prazer foi todo teu, né? Querido, eu vou voltar a correr com os macacos, porque a gente tem que proteger as amoras daqui. Mas a gente deveria correr também com os cervejeiros que estão ali usando errado o nome Lambique. Olha aí, ó. E cuidado, o Tainha tem uma taquara, um bambu pra correr atrás dos macacos, que ele pode correr atrás dos cervejeiros também. Agradeço ao Anderson Onir Schmidt, Oscar Freitas Júnior, Vinícius Moraes, Sérgio Goldar, grande Sérgio,
Marcelo Tarifa Coelho, e nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores, estamos lá. E se você puder fazer um review, é muito importante para nós somos recomendados para mais pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Diego? É isso, braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.